E aí, beleza? Aqui Fernando Félix, Persuasão e Influência. O vídeo de hoje é sobre resumo de livro. Quarto vídeo, mais precisamente, da série do Princípios do Rei Dalio. Antes de mais nada, aproveita, te inscreve aqui no canal, tem um clique aqui, ó, do lado, é para tu clicar mesmo, tá? Toca o sininho para receber notificações, aquela coisa toda de YouTube. E se tu não assistiu também os outros vídeos da série sobre o Princípios, eu recomendo que tu assista também, eles estão na playlist de resumo de livros aqui mesmo no canal, ok? Vamos lá. Tenha uma mente radicalmente aberta, é o título desse capítulo. E ele inicia falando que as duas maiores barreiras para que nós tenhamos boas decisões são o ego e os pontos cegos. Para entender um pouquinho melhor isso, se tu conseguir compreender o que é o ego e o ponto cego nesse ponto de vista do Rei Dalio, vai ficar bem mais fácil de tomar boas decisões, ok? O ego que ele está se referindo nesse caso são os mecanismos de defesa que ficam nas partes mais primitivas do cérebro. Ele fala na amígdala, no lobo temporal, que são responsáveis pelas emoções. Na realidade, ele está falando sobre o que a gente chama aqui de sistema límbico. E eu não vou entrar mais a fundo nisso, né? É lógico que, se for ver a neuroanatomia do cérebro, é bem mais complexo que isso. Mas só para entender que tu tem uma parte emocional no cérebro, que é essa que ele fala da amígdala, sistema límbico, e que nós temos necessidades e medos que são mais enraizados, que estão justamente nessas áreas, que fazem com que tu reaja mal quando alguém te critica, né? Alguém te faz uma crítica, na hora tu vai para a defensiva. Isso é a tua amígdala, o teu sistema límbico trabalhando. Nós também temos uma parte mais lógica no cérebro, que é o neocórtex, o teu córtex, que é a parte mais desenvolvida nos seres humanos do que nos outros animais. E ela é responsável pelo teu raciocínio, a tua lógica, por assim dizer. Ele fala que se tu trouxer para a consciência esse funcionamento, tu pode perceber quando essas duas áreas, o neocórtex e o teu sistema límbico, estão lutando, entre aspas. Por exemplo, quando tu fica irritado contigo mesmo, é o teu córtex lutando com a tua amígdala. Ele dá esse exemplo. Quando tu se pergunta por que tu fez uma bobagem, sei lá, tu foi lá e comeu umas porcarias, é porque o teu eu inferior derrotou o teu eu superior. A tua amígdala derrotou o teu córtex. Se alguém discorda de ti, por mais que tu saiba que se interessar pelo ponto de vista do outro pode ser algo interessante, tu reage na defensiva sem pensar e tem a tendência de se irritar. E quando tu vai argumentar, os teus argumentos não saem como tu gostaria, porque é o teu eu inferior tentando falar por meio do teu eu superior. Aquela necessidade de estar certo, né? Ela não pode ser superior à necessidade de descobrir o que realmente é o certo. A maioria das pessoas não tem noção de como os outros enxergam o mundo e está interessada somente em expor o seu lado. Sabe quando eu falo aqui em outros vídeos, em outros materiais, se tu já me segue, sobre entender o mapa do outro, é mais ou menos isso. Tu conhece o teu mapa e não conhece o mapa do outro, e aí tu acaba agindo dessa forma. Aí tu fica aquele chato turrão que pensa que só tu tá certo e se fecha. A maioria das pessoas fica com os pensamentos girando dentro da própria cabeça, ao invés de aproveitar as opiniões que vêm de fora e que podem te fazer crescer, inclusive. Nenhum projeto complexo será bem sucedido se não tiver indivíduos cujas forças são complementares. Já dizia o Raul, né? Tu nunca vence uma guerra lutando sozinho, a gente precisa das pessoas e de pensamentos que complementem o teu raciocínio. O Aristóteles definia a tragédia como um desfecho terrível que surgia de um defeito do indivíduo. Se o indivíduo esse tivesse com a cabeça aberta para resolver esse defeito, ele ia evitar a tal da tragédia. Entender que pessoas podem ter uma melhor visão sobre o assunto e aprender a identificar os teus pontos cegos vai te levar
a melhores tomadas de decisão. Então para de pensar que tu está sempre certo, te questiona. Esse é o início da mudança. Tu tem que se abrir para aprender mais e dar menos. Tu tem que receber mais e dar menos. Mesmo se o teu trabalho envolve ensino, como por exemplo o meu trabalho, abre a tua mente para aprender. Desliga um pouco aquele teu julgador interno. É um exercício. Se tu está discutindo o assunto com uma pessoa que tem mais credibilidade do que tu, uma pessoa que entende mais daquele assunto do que tu, faz boas perguntas para ela e aprende, abre a tua mente para aprender. Tu fazer boas perguntas no lugar de ficar só fazendo afirmações, só afirmando eu. Pode te levar ao que o Rei Dalio ele chama de a arte do desacordo respeitoso. Tu agir com calma e respeito, levar a conversa para um tom de pesquisa, mais pesquisa do que afirmação. Então, se tu está com dúvida, pergunta, mas não com um tom desafiador. As pessoas abertas ao aprendizado ganham das pessoas teimosas. Guarda isso na tua mente, lembra disso. Colocar uma regrinha, por exemplo, de 2 minutos para que tu não possa interromper o outro quando está falando e vice-versa. Isso pode ser interessante, pode ser algo bom também. Se tiver um impasse, busca uma terceira opinião de uma pessoa que ambos respeitem. Não é fácil ter um desacordo respeitoso, porque muitas vezes tu não concorda com o outro e tu fica quieto, mas fica com aquela cara, né? De quem não está concordando. Pessoas inteligentes em desacordos respeitosos são os melhores professores. Ele conta, inclusive, um caso dele que em 2013 ele foi fazer uns exames de rotina, exame médico, e descobriu um pré-câncer no esôfago. Para resumir, ele foi no médico dele e o médico disse que ele teria que tratar já, ou ele corria o risco de morrer em 5 anos no máximo. E esse tratamento incluía remover o esôfago. O que ele fez? Ele optou por mais opiniões e fez com que o médico dele marcasse com outros 4 especialistas. A primeira médica disse que existia uma cirurgia capaz de curar. E o que ele fez? Ele colocou a médica a conversar com o médico dele. E apesar de eles terem opiniões diferentes, o que ganhou aqui foi a ética, a boa conduta, as boas relações. E eles minimizaram as diferenças para chegar a um acordo. Quando foi num terceiro médico, ele teve outra opinião. Que em 48 horas ele teve uma outra opinião com o terceiro e uma outra opinião com o quarto. Em 48 horas ele passou de uma sentença de morte para uma remoção de órgãos para uma observação periódica. Ele descobriu que tinha como ele tendo uma observação periódica, cuidando alguns hábitos, ele podia seguir com aquilo ali que não ia ter problema nenhum. Então, até os especialistas erram, ele diz. Portanto, tu tem que triangular as tuas ideias com pessoas inteligentes. Pessoas de mente fechada não aceitam ter as ideias contestadas. Pessoas de mente aberta são curiosas pelo desacordo e não se irritam com isso. Elas sabem que podem estar erradas. Coloca na tua mente, eu posso estar errado, eu posso estar errado. Pessoas de mente fechada fazem mais afirmações que perguntas. As de mente aberta fazem perguntas autênticas e avaliam a própria credibilidade, se colocando sempre no papel de aprendiz. É melhor que tu seja uma pessoa de mente aberta, porque além de ser mais eficiente, vai resultar em um maior aprendizado para ti. Nós temos uma tendência natural de sentir muita dor quando uma ideia nossa é desafiada, quando as pessoas contestam uma ideia nossa, né? E a gente tem que aprender a identificar esses momentos e controlar nosso comportamento. Quanto mais tu faz isso, mais forte tu fica. Se tu se habituar a isso, né, para que tu consiga se habituar a isso, é demorado, pode ser que leve mais de 1 ano. O grande lance é que tu consiga policiar a tua mente nesse sentido para ir corrigindo aos poucos. Utilizar ferramentas, ele fala que também pode ser uma boa saída para melhorar as tuas tomadas de decisão. Imagina se existisse uma máquina decisória
com um histórico muito melhor que o teu para tomar decisões, sem o tal do sequestro emocional que ele fala da tua amígdala lá, sem a tua autossabotagem de ficar em modo de defesa sempre. Tu usaria essa máquina? Então, cada vez mais a inteligência artificial vai nos dar esse tipo de ferramenta. Tu tem que estar aberto para isso. Se você insiste em prosseguir com sua opinião, mesmo quando todas as evidências e argumentos confiáveis estão contra, tu está sendo perigosamente arrogante, ele diz. Não seja esse cara, não seja essa pessoa. Abre a tua mente. Gostou do vídeo? Aproveita e deixa teu comentário, deixa teu like, te inscreve no canal aí, beleza? Um forte abraço. Valeu!